Então, recapitulando o que vimos até agora. Vimos as espécies de benefícios antes, benefícios previdenciários antes e depois da reforma, certo? Vimos a aposentadoria por idade, suas variações, a aposentadoria por tempo de contribuição e suas variações antes da reforma da Previdência. Já vimos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, que são as principais, estão ali dentro do cargo-chefe, do carro-chefe, né, do regime geral de previdência social. Agora vamos conhecê-los, como é que ficou essa sistemática depois da reforma da Previdência, certo? Eu não vou ser sensacionalista, gente, eu não vou criar aqui um monstro, sabe, para depois... Não se assuste não, gente, se a gente for entendendo as normas, a maneira como essa legislação está se comunicando, que é deficiente, mas se comunicam. E diante dos precedentes dá para você entender para onde isso vai, dá para você conseguir administrar essas questões previdenciárias, sim, tomar a melhor decisão, resolver a questão da sua prova de concurso e também, doutor e doutora aí, fazer a melhor defesa, a melhor petição inicial num processo judicial para o seu cliente. Tá legal? Então vamos lá, gente, olha... a reforma retira essa classificação de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, o requisito principal, né, chama-se agora aposentadoria, né, aposentadoria comum mesmo, e agora o requisito principal não é mais o tempo de contribuição, agora é a idade. Lembra que lá na aposentadoria por idade, também o requisito principal era a contribuição, porque se você tivesse apenas 180 contribuições e esperasse o tempo passar, você já conseguiria também. Lembra disso? Então, assim, essas coisas trouxeram, temos modificações aqui agora, tá? Então, deixou de exigir, né, somente o tempo de contribuição, não deixou de exigir o tempo de contribuição, mas a idade é o fator determinante para a concessão. Então, agora tudo foi lá para a idade, né? Homem 65, mulher 62, tá tudo lá na idade. Professores, tá tudo lá na idade. E a gente vai analisar isso aqui agora. Olha só, apenas uma aposentadoria não exige idade diretamente ou indiretamente para a concessão do benefício. É aquela aposentadoria da regra de 50% de pedágio. A gente vai ver aquela pessoa que tiver mulher, 28 anos na data da entrada em vigor da emenda, ou 33 anos homem, 28 mulher, 33 homem, paga um pedágio ali de 50% do tempo restante. A gente vai ver essa regra de transição, porque analisaremos todas as regras de transição. Para essa não se exige idade mínima, é a única que não exige idade mínima, tá vendo? Então vamos lá. As regras de transição a gente já viu logo no iniciozinho, mas eu vou falar de novo. Uma é regra permanente. Qual é a regra permanente, gente? Para todos aqueles filiados ao regime geral de previdência social após a entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019. Essa tem uma regra permanente. E temos 5 regras de transição. Dessas 5, 3, assim ficou melhor, né? 3 tem variações para professores, são variantes para os professores. Mas a grande questão, por que você tem que conhecer essas regras de transição, gente? Porque o segurado vai poder escolher a melhor regra de transição. E tenha certeza, o INSS vai aplicar a pior regra de transição para o seu benefício, segurado. O INSS, quando for fazer seu concurso aí, meu amigo, a banca que vai fazer esse concurso, as questões, vão pegar e vão confundir essas regras de transição. É aqui que você vai passar ou não. E você, advogado, você tem que conhecer essas regras de transição para analisar se o benefício do seu cliente foi concedido dentro da melhor regra de transição para ele, certo? Eu coloquei aqui anos de contribuição, certo? Então, uma regra permanente, que é para todos aqueles que se filiarem ao regime geral de previdência social
depois da emenda constitucional 103, que foi no dia da entrada em vigor, que foi no dia 12 de 11 de 2019. 5 regras de transição, 3 dessas regras têm variantes para os professores. Beleza? Atenção, em regra, a regra permanente são para quem se filiar depois. E as regras de transição, foi o que eu já repeti aqui 2 vezes, só deixei atenção aqui para não esquecer de informar isso a vocês. Mais uma vez, regra permanente para quem se filiar depois de 12 de 11 de 2019. Regras de transição, 5 regras, 3 com variações para todos aqueles filiados antes da entrada em vigor da emenda constitucional. Beleza? Vamos seguindo? Quais são os requisitos dessas aposentadorias comuns, tá? São aposentadorias comuns. O que são essas aposentadorias comuns, gente? São aquelas programadas, gente, decorrentes da sua incapacidade presumida ou ficta para o trabalho. Você já programa que com tanta idade você vai estar incapacitado para o trabalho e tudo mais. Essas são as aposentadorias comuns, são as aposentadorias programadas. Vamos entender o seguinte, qual é a regra permanente para o trabalhador geral? Vamos entender essas regras agora. Qual a regra permanente para esse trabalhador geral? Gente, olha só. Artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição e artigo 19, caput, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103. Vamos lá? Vamos abrir a emenda, tá? Por que a emenda, gente? Porque aqui a gente vai chegar onde eu queria colocar para vocês. Vamos lá no artigo 19. Vamos lá, vou te falar aqui em que página está o artigo 19. Talvez vocês encontrem mais rápido aí. Olha, o artigo 19 está na página 23. Não, 22. Não, tá aqui. Artigo 19, página 19. Tá aí com vocês aí, eu separei para vocês. Lá nesse artigo 19, caput e o parágrafo 2º. Olha o que diz o artigo 19 caput, tá? Até que lei disponha sobre tempo de contribuição a que se refere olha só, inciso 1º, parágrafo 7º, 201. Gente, inciso 1º, parágrafo 7º era o que era por tempo de contribuição e virou a aposentadoria por idade, que agora você tem que ter 62 e 65, com no mínimo 20 anos de contribuição e 15 anos de contribuição mulher. Entendeu? É esse o artigo. A gente já leu esse artigo aqui. O segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data da entrada em vigor desta emenda, olha só, o segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data da entrada em vigor desta emenda constitucional será aos 62 anos, mulher, 65 anos, homem, 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição homem. É aqui que pega. Tem um monte de gente achando que quem não se aposentou ainda tem que ter 20 anos homem. Isso aqui vai dar pano para manga. Isso aqui é uma demanda enorme. Enorme. Isso aqui é uma demanda enorme que com certeza vai estourar aí por muitos anos ainda. Muitas pessoas que têm direito à aposentadoria por idade, homens, principalmente homens, estão esperando completar 20 anos por conta da reforma da Previdência. Mentira! O artigo 19 está aqui, tá vendo? Eu estou te dando onde está a fundamentação legal para o que a gente está conversando, certo? Então vamos lá. E o parágrafo 2º que eu gostaria de ler com vocês. Olha só o que diz o parágrafo 2º. O valor de que trata essa aposentadoria será apurado na forma da lei. Que lei? Essa. Uma coisa importante, não existe regra de transição para cálculo do benefício. Então, todo benefício calculado depois da entrada em vigor da emenda constitucional vai seguir a regra desse novo aqui, que é devastador, e a gente vai ver com calma como se calcula isso. Tá legal? A gente já vai ver isso daí. Mas vamos seguindo. Então, quais são os requisitos agora, gente? 62, olha só, essa aqui é a regra permanente para aqueles, eu vou repetir, desculpa, mas é para você ir colocando, eu repeti isso várias vezes nesses meses aí, preparando esse curso para você.
tá? Então, essa regra permanente, olha só, uma regra permanente. Qual é a regra permanente? Do artigo 19, caput, da Emenda Constitucional 103. Essa é a regra permanente. Coloca aí. Regra permanente, artigo 19, caput da Emenda Constitucional 103 de 19. 62 anos mulher, 65 anos homem. E tem que ter no mínimo carência de 15 anos mulher e 20 anos homem de contribuição. Beleza? Mais uma vez, somente aplicáveis a quem se filiar, a quem começar a recolher para a Previdência Social depois do dia 12/11 de 2019. Certo? Regra permanente, variação da regra permanente agora para trabalhadores rurais. Tá? Vimos para trabalhadores urbanos, trabalhadores em geral. Agora vamos ver trabalhadores rurais, certo? Qual é? Está lá no artigo 7º, 201, parágrafo 7º, inciso 2º da Constituição, que não mudou nada, meus amigos. A regra qual é? 55 anos mulher, certo? E 60 anos homem. Por quê? O redutor de 5 anos de aposentadoria. Continua lá, 55 anos homem, 55 anos mulher e 60 anos homem, que exerçam atividades em regime de economia familiar, incluindo o produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal, independentemente da filiação ao regime geral de previdência social. Atenção, não houve mudança na reforma da Previdência para o trabalhador rural, ou seja, a regra permanente continua anterior. E olha como você vai excluindo problemas. Então você não precisa, se é uma aposentadoria rural especial, a regra continua. Você não tem que ficar procurando novidades legislativas. Entendeu? Agora vamos lá. Regra permanente para os professores. Para os professores. Olha aí. Artigo 201 da Constituição, parágrafo 8º. Artigo 201, parágrafo 8º. E artigo 19, inciso 1º e parágrafo 2º da Emenda Constitucional. Vamos lá, olha só, artigo 19, inciso 2º. Perdão, inciso 2º. Olha o que diz o inciso 2º do artigo 19 da emenda. Ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício de funções de magistério, educação infantil, ensino fundamental e médio e tenha 57 anos mulher e 60 anos homem, certo? E fala do cálculo da aposentadoria, que a gente já vai ver como é que funciona. Então, qual é agora a regra permanente para professores? Aquele professor que se filiou depois de 12/11 de 2019. Ele tem que ter, no mínimo, 25 anos mulher, 30 anos homem de efetivo trabalho de magistério. E a gente já viu o conceito de magistério, eu vou repetir lá embaixo de novo, pode ficar tranquilo. E idade mínima. Olha aí, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo que ele tenha 25 anos de contribuição, mulher, e 30 anos homem, ele tem que ter a idade mínima. Mulher, 57 anos de idade mínima. Homem, 60 anos, idade mínima. Não vai conseguir se aposentar. A gente tem essa idade mínima e aposentadoria especial também. A gente vai ver isso aqui, certo? Então, lembrando, eu vou lembrar, eu vou depois vocês, tipo, tira casaco, bota casaco. Lembra, Daniel San? Então, assim, vou ficar repetindo isso, porque muitas pessoas estão confundindo. Essas regras permanentes da nova aposentadoria, da reforma da Previdência, elas se aplicam para aqueles que estão filiados, que foram filiados ao regime e começaram a recolher contribuição depois de 12/11 de 2019, gente. Então, todo mundo aqui que está me ouvindo, eu acredito, praticamente todo mundo que está me ouvindo serão aplicadas essas aqui. Os professores, a mesma coisa. Serão aplicadas essas regras. Então, olha quanta coisa a gente já viu aqui. Quantas informações importantes para que você possa sistematizar essa legislação e essa reforma da Previdência. Eu acho que essas primeiras 3 aulas
foram para a gente desmistificar e não ver e perceber que não tá esse bicho todo. Dá para a gente conduzir. Eu acho que agora a gente vai entrar numa fase que é a gente estudar essas 5 regras de transição. O que eu falei para vocês? Que é uma regra permanente com variações. A gente viu a regra permanente com essas variações. E agora nós vamos ver o quê? Vamos conhecer as 5 regras de transição, uma por uma, e com as suas 3 variações também. Então, se totalizarmos, serão 8 regras de transição. São essas que vão mudar a sua advocacia. São essas que vai mudar o seu benefício previdenciário. E são essas regras que vai fazer você ser aprovado ou não nesse concurso que você quer ir para ser um servidor do INSS. São essas regras que vão fazer toda a diferença dentro da sistemática. Se a gente pegar e aplicar, replicar, aplicar, copiar e praticando essas regras de transição, assista sei lá quantas vezes até isso entrar na sua corrente sanguínea, não é verdade? Por quê? Porque você, tendo essas regras de transição em mente, você já começa a ter um panorama melhor. E quando alguém te contar um caso, ou quando você se deparar com uma questão, ou quando você começar a fazer suas contas para se aposentar, você já verifica qual é a melhor regra de transição. Lembre-se do seguinte, que quando solicitar um benefício, o INSS ele vai aplicar uma regra de transição. E você acha, diante de tudo que a gente tem até hoje, tá? A árvore se conhece pelos seus frutos, não é verdade? Então você acha, de tudo que a gente tem até hoje do INSS, a judicialização que é o INSS, você acha que o INSS vai aplicar a melhor regra de transição para você? Você acha que o INSS sabe quais são as regras de transição, da maneira que tem que ser colocada, e para o seu caso especificamente, qual seria a melhor? Você está me entendendo? Se você não fizer isso, se o advogado que tiver com a questão, a advogada, doutora, por favor, tenha essa sensibilidade e guarde essa sistemática aí. Primeiro, para a gente desmistificar isso, de que essas regras permanentes de 62 anos de idade, aposentadoria por idade, 65 anos homem, 15 anos no mínimo de contribuição para a mulher, 20 anos no mínimo para o homem, essas regras permanentes só valem para aquelas pessoas que se filiaram agora, né? Agora não, ano passado aí, 2, 3 anos atrás, essas pessoas que se filiaram, na verdade, em 12/11/2019. Foi lá atrás, lá nessa data. Só que hoje, quem está pedindo aposentadoria, não tem esse período. Você está me entendendo? Isso tem 1 ano em vigor, 1 ano e meio. Esse prazo aí que tem desde a entrada em vigor, começaram jovens agora que começaram a se filiarem, esses sim, esses serão regidos por essas regras permanentes, mas todos os outros serão regidos pelas regras de transição, que são 5 com 3 variações. Na verdade, são 8. Eu acho que aí é o ponto mais alto, talvez seja um dos pontos mais altos do nosso curso. E a partir deles, a gente vai analisar benefício por benefício, depois a gente vai analisar a questão de prescrição no direito previdenciário, a questão das provas. A gente vai ter algumas temáticas aí bem interessantes. Eu espero que o curso esteja indo num tom legal, que esse curso realmente, que a gente esteja aqui te passando informações que realmente estejam fazendo diferença, estejam fazendo sentido. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, gente. Os comentários, embaixo dos vídeos existem comentários, para vocês comentarem e colocarem algumas questões para a gente ir trocando experiências e apontando algumas coisas. E se tem algum ponto aqui que eu tenha passado ou não tenha colocado, fiquem à vontade de colocar aí para mim, e eu vou fazer um vídeo no final aí, vou tentar anotar todos esses pontos em aberto, e a gente vai fazer um vídeo arrematando todas essas informações, certo? Então, te espero no nosso próximo vídeo. Vamos começar agora, a partir do próximo vídeo, a analisar todas as regras de transição. E quais são elas, meus amigos, minhas amigas? 5, com mais 3 variações para professores, tá bom? Te espero lá, um grande abraço e até logo. Faz o seguinte, vai direto,
Vamos lá, não para não. Para não, é maratona. Não para não. Vambora. Eu não vou parar, vou continuar. Tá bom? Até mais. Tchau.